O deputado estadual eleito por São Paulo, Arthur Doval, dono do canal Mamãe Falei, acabou caindo no mesmo jogo que ele fazia com os petistas durante as manifestações. Ele acabou sendo pego na superficialidade do discurso desconectado da realidade brasileira. Ontem à noite, o Arthur participou do programa com a Mariana Godoy na Rede TV, onde estavam também o filho do Eduardo Campos, o João Campos, deputado federal eleito por Pernambuco. E o João Campos acabou fazendo com o Arthur a mesma coisa que ele fazia com os petistas no canal dele, só que dessa vez em rede nacional. O Arthur mostrou um grande desconhecimento da realidade brasileira em pelo menos 2 pontos. Primeiro ponto, o Arthur fala da troca da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E ele fala que foi muito bom, estava correto, porque primeiro, Israel é uma ilha de civilidade naquele mundo de barbárie. E olha, eu tenho que dizer para o Arthur que Israel não é santo, não. Não tem ninguém santo naquela disputa ali, viu? É só você ver na descrição do vídeo o link que eu deixei aqui sobre o exército de Israel. E depois ele fala que o Brasil em nada tem a ganhar com a relação com os árabes. Como ele fala isso? Nós temos um comércio com os árabes e com a Turquia de 16 bilhões de dólares com venda de carne. Fala para os produtores rurais que eles não têm nada a ganhar, para os produtores de carne que eles não têm nada a ganhar com o comércio com os árabes, da relação brasileira com os árabes. Isso aí é um pouco fora da realidade, né? E ele fala o segundo aspecto, que os mais médicos não serviram para nada no Brasil. E essa eu posso manifestar porque é a minha área de pesquisa, a minha área de atuação. E existem críticas aos mais médicos. Eu tenho as minhas críticas aos mais médicos, principalmente na quantidade de escolas de medicina que os mais médicos foram abertas graças aos mais médicos. Até 2017 o Brasil tinha 303 faculdades de medicina. E dessas, mais de 80 foram abertas de 2014, o Mais Médicos foi lançado em 2013, foram abertas em 2014 para entre 2014 a 2017. 80 faculdades, mais ou menos, foram abertas nesse período, 2014 a 2017. E a maioria dessas faculdades são faculdades privadas. E faculdade privada você tem faculdades muito boas e também faculdades de qualidade duvidosa. E toda vez que eu converso sobre esse assunto, a abertura de faculdades de medicina no Brasil com pesquisadores internacionais, eles ficam chocados com esse número. E existe uma questão, que é o governo que muitas vezes financia esses cursos, via FIES e ProUni. Então o governo financia cursos de baixa qualidade. É uma discussão muito grande que isso tem alguns textos, vocês podem procurar na internet. Essas informações sobre a abertura de faculdade de medicina estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode entrar lá no site do EMEC e fazer a sua própria pesquisa. E um outro problema dessas aberturas das faculdades de medicina é que muitas delas têm a ver com interesses eleitorais. Porque quando você abre uma faculdade de medicina numa cidade, isso gera uma popularidade para o prefeito muito grande, então tem outros interesses envolvidos também. Só que o Arthur ele falou que esse projeto do Mais Médicos ele não fez a crítica na abertura de escolas. Ele falou que financia a ditadura cubana. Ora, Arthur, esse é um programa de exportação cubano. Cuba exporta médico para o mundo inteiro. Parou de exportar guerrilha e começou a exportar médico. Cuba tem que receber, porque foi Cuba que forjou esses médicos, formou esses médicos. Eles formaram com recursos cubanos, então nada mais justo do que Cuba receber a sua contrapartida. Nada diferente do que o Brasil faz com seus pós-graduandos, quando manda para fora para estudar 2, 3 anos, fazer um doutorado fora, depois o governo brasileiro exige que aquele doutor fique trabalhando no Brasil, porque ele viajou, o estudo dele foi financiado com recursos brasileiros. E aí ele fala que o Mais Médicos em nada ajudou o país. O atendimento dos cubanos em nada ajudou o país. E imediatamente a Mariana Godoy se manifestou e também o João Campos se manifestou mostrando que o Arthur estava desconectado da realidade. O João Campos falou assim, olha Arthur, você não conhece o meu Pernambuco. O meu Pernambuco tem cidade lá que o atendimento, falou o número, tem cidades aqui que o atendimento é feito todo por cubano porque não tem médico. E de fato, aqui no link também tem uma pesquisa feita chamada Censo Médico e mostra a demografia médica e mostra as diferentes proporções de médicos no Brasil. Não existe um número ideal, tá, de quantos médicos tem por habitante. Falam entre 2 a 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes. E no Brasil nós temos uma desigualdade muito grande, porque o problema da desigualdade da distribuição médica é histórico no Brasil. Em algumas cidades, em alguns estados, como Rio de Janeiro e Distrito Federal, você tem mais de 3 médicos por 1.000 habitantes. Só que em alguns outros estados, como o estado do Maranhão, você tem menos de 1. Isso é um problema histórico muito grave. E nós já tivemos vários projetos que tentaram
solucionar esse problema, entre eles o Projeto Rondon, que a Mariana Godoy bem citou. Então ele falou que não ajudou em nada, o médico cubano os cubanos foram para essas áreas isoladas. E aí ele fala, olha, mas... aí depois ele tentou se corrigir, quando ele viu que ele falou uma bobeira, ele tentou se corrigir, falou assim, não, mas as vagas já foram preenchidas, 97% das vagas já foram preenchidas. Mas tem que ver se esses médicos vão para essas cidades, porque as vagas, muitas delas foram preenchidas para capitais. E tem que ver se o médico vai querer ir lá. E aí ele fala a pior coisa de todas, que é a mais desconectada com a realidade, e nessa ele pisou feio na bola. Que ele fala que eu tenho certeza que o médico brasileiro, se pagar bem, ele vai para essas cidades. Ele está errado. Não é uma questão, a má distribuição médica não é uma questão de pagar bem médico. Vai muito além disso. Ele fala que o médico não vai lá porque não está pagando bem, ele está chamando o médico de mercenário. É um desconhecimento profundo do que de fato ocorre, dos motivos que levam à má distribuição médica. Para você ter uma ideia, uma cidade do interior do Pará chamada Pacajá estava pagando 40 mil para o médico e não conseguia arrumar ninguém para trabalhar lá. Então não é um problema de você pagar bem o médico brasileiro. O médico brasileiro não vai para essa região, para essas regiões, porque ele não tem a mínima estrutura para prover um atendimento. E não estou falando uma estrutura com ressonância, não. Ele não falta tudo para ele. Falta seringa, falta luva, falta algodão, falta gaze. Ele não consegue prover um bom atendimento. E se aí ele prover um atendimento errado, cometer um erro médico, ele vai sofrer um processo judicial. E um processo judicial, para o médico, o nível de estresse é tão grande quanto morte na família ou morte de paciente ou problema financeiro grave. Então o médico, se ele vai trabalhar lá, comete um erro, ele coloca toda a carreira dele a perder. Porque ele pode ter o diploma dele cassado. Por isso que o médico não vai trabalhar nessas regiões. E tem outro problema, não é só você pagar bem o médico, Arthur. Eu vou falar uma coisa para você. O dinheiro, ele só tem valor se você tem onde gastar esse dinheiro. Se você não tem onde gastar, o dinheiro não tem valor. Então o médico, mesmo ganhando bem, ele não vai para a cidade, porque não adianta você dar dinheiro para o médico, porque a cidade ele não consegue usufruir desse dinheiro. Então o médico prefere ganhar menos em São Paulo, ou uma cidade que ele possa usufruir o dinheiro, do que na cidade que ele pode ganhar muito, mas ele não tem ele não tem onde gastar. Então não adianta você pagar muito para o médico. Fora que o médico, um dos motivos da má distribuição médica, e estou falando isso porque eu tenho um artigo científico que vai ser publicado em breve. Se vocês quiserem, eu coloco aqui na descrição do vídeo todos os artigos científicos da minha pesquisa, que eu encontrei na minha pesquisa, falando sobre a má distribuição médica no mundo. Porque esse não é um problema só brasileiro, é um problema global. Tem algumas questões também, porque nessas cidades fica difícil para o esposo do médico conseguir um emprego. Fica também complicado para encontrar escolas de boa qualidade para o filho do médico estudar. Então não é só uma questão de dar dinheiro para o médico, como o Arthur falou. É um problema muito complexo. A má distribuição médica é um problema muito complexo para ser tratado de uma forma tão superficial como o Arthur abordou em entrevista coletiva, em entrevista no programa da Mariana Godoy. E aí o João Campos mostrou que o Arthur ele pode conhecer bem a realidade de São Paulo, mas ele desconhece a realidade brasileira. E isso pegou muito mal para ele em rede nacional. Se você chegou até aqui no vídeo, deixe seus comentários, faça suas reflexões sobre o que nós discutimos, ou o que nós abordamos aqui hoje. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, sobre a má distribuição médica, sobre o comércio Brasil e países árabes, tem 2 links aqui na descrição do vídeo, com 2 textos no meu blog, o Pobreza das Nações. Todos os dados estão aqui também. Se você também quiser, tem um link para o meu Facebook para você entrar em contato comigo, mandar a sua mensagem para nós podermos bater um papo lá. Pessoal, o objetivo desse canal é justamente esse: sairmos do raso e aprofundarmos sempre o nosso discurso.